Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Mesa Social. E hoje eu tenho a felicidade de trazer aqui um cara que, antes de tudo, é um amigo pessoal. É um amigo pessoal, é um cara que eu tenho um respeito e uma consideração muito grande. Ele é sargento da Polícia Militar, membro do BAEP e é deputado estadual suplente. Muito bem-vindo e muito obrigado pela sua presença, Sargento Clemilton Silva. Obrigado, Fabiano. Obrigado por essa oportunidade. É importante a gente debater algumas técnicas que a gente aprendeu no BAEP, né? Durante um bom tempo e a nossa vida, né? A nossa vida pregressa até chegar onde nós chegamos hoje. Legal. Clemilton, eu fiz uma breve apresentação aí, mas não dá para descrever tanta formação que você possui. Sei que você possui ali gestão pública, fez diversos cursos, tanto na área militar, na área da Polícia Militar, como também na parte política, né? E ao longo da entrevista a gente vai comentando a respeito. Mas antes de mais nada, cara, eu queria que você falasse um pouco da origem sua, sabe? Porque hoje a gente conhece o Sargento Clemilton, do BAEP, um deputado suplente atuante, né? Essa pessoa que, bom, para quem me conhece sabe que eu tenho um projeto social, que é a União Beneficente, e tenho o Clemilton como um incentivador e apoiador dessa causa, tá? Então, sobre diversas incentivos seu, apoio, projetos que você tem de sucesso, mas eu queria saber de onde você veio, da sua história de vida. Nunca foi fácil, né, Clemilton? Sua infância, sua juventude, da onde você veio. Eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre isso. Joia. É importante até a gente falar da nossa origem, tendo em vista um tempo que a gente tem, né? E serve de exemplo. E a gente tem que olhar o legado que nós deixamos, né? Para os nossos entes queridos. Bem, eu vim de Pernambuco, né? Em 76, tinha 2 anos e meio de idade. Fui morar na Vila Matilde, em São São Paulo. Paulo. Passei até 82, quando fui para a cidade de Hortolândia, onde eu moro até hoje. Em 82, né? Conheci a cidade, ainda eu estudava naquela bairro das Três Casas, colocava aquele saquinho de plástico no pé para ir para a escola, né? Era barro para todo lugar e, bom, enfim, mas era uma infância feliz. Porém, minha família nunca teve condições, né, de dar o que a gente queria. Não que precisava, porque eu precisava, meus pais davam, mas o que a gente queria. E eu tinha vontade de ter bolinha de gude, linha de pipa, essas coisas. E eu via que meu pai e minha mãe não tinham condições, então eu decidi, né, por minha vontade mesmo, ir trabalhar no corte de cana, onde eu cortei cana com meu finado irmão, Foi uma né? iniciativa sua. Foi iniciativa minha. Você queria alcançar os seus objetivos, ter suas coisinhas, e você. Com quantos anos isso, Clemilton? Sim, 9 anos de idade. Com 9 anos de idade. E nisso eu também, né, decidi vender cocada, porque o peso do facão, corta-cana, é pesado para um moleque, para uma criança, né? Mas mesmo assim eu queria enfrentar aquilo lá. A gente não tem preguiça para nada. Quando você quer conquistar algo, né, qualquer objetivo seu, você tem que lutar para isso. Você tem que enfrentar a sua guerra interior. E sua guerra interior, muitas vezes, se limita à sua idade, se limita ao seu pequeno conhecimento. E quando você é criança, você não tem nenhum nem outro, nem força e nem aquela intelectualidade. Mas eu tinha vontade. Eu tinha vontade. Mas como ficou pesado, eu pedi para minha mãe fazer cocada, fazer geladinho. E saía eu e meu irmão menorzinho que eu para vender cocada. Cocada e sorvete. E vendi até meus 12 anos de idade. E tinha o meu dinheirinho. Nem que seja uma moedinha ali, eu tinha. Né? E ajudava a minha família, ajudava a minha mãe, ajudava meus irmãos mais novos, né? E assim, com 12 anos de idade, só lembrando uma situação. Eu também trabalhei na roça, né, em Hortolândia, É. né? Tinha um plantio de verduras ali dos japoneses, ali perto da Westfália, que hoje é CI, né? Que aliás faliu, infelizmente.
né? E ali tinha uma horta muito grande. E eu trabalhei ali também, com 10 anos, 11 anos, carregando caixa de Ô, berinjela e Clemilton, só para a gente tomate. entender, quem conhece a Hortolândia hoje, evoluída, próspera, Pô, e você está falando de uma Hortolândia da década de da 80, década de onde 80. tinha muita área rural Era só ainda. fazenda. Como que era a Era Hortolândia? só Só, fazenda. só Só fazendo. mato, mato, terra, barro. O campo era aquele raspadão, não tinha grama. A gente vivia arrancando os pedaços dos dedos, né? Pra chutar a bola ali. Então, desde pequenininho, eu gostava do esporte. Né? Do esporte ali, correr atrás da. Bom, era vôlei, várias coisas, mas era limitado, porque eu tinha que trabalhar. Eu tinha que trabalhar. Se eu queria ter alguma coisa, eu tinha que trabalhar. Não tem o que fazer, né? É. A gente não tinha outro meio. E com 12 anos eu fui para Guardinha. Eu fui para Guardinha na Roberto Mange. Na Roberto Mange, ali era o Senai. Eu fui para Guardinha na Avenida das Amoreiras. Fiquei na Guardinha dos 12 anos aos 14 anos, quando eu passei no Senai e fui fazer mecânico geral. Mas tem uma curiosidade, como guardinha. Na época, a gente pegava o ônibus, eu tinha 12 anos de idade e guardinha, olha só. Na época, a gente pegava o ônibus na frente da IBM, Hum, né? Era uma via única para ir para Campinas, para vir para Campinas. E em um determinado momento, a gente também, moleque, né? Gosta de fliperama. sim. Gostava de Ih, fliperama. gostava muito, hein? Então, eu curtia. Aí eu inventei, não sei o que aconteceu aí, eu usava passe, tinha aquele passe, vendi um passe que tinha, que a gráfica me pagava ali para ir trabalhar, né? Ali na Governador Petoledo. Aí eu vendi esse passe e fui jogar fliperama. Fliperama. Aí acabei de. No outro dia tinha que trabalhar. E cadê o passe? Não tinha passe. Fui até a IBM, né? Só que daí, como eu sabia que eu não tinha passe, imagina, olha a responsabilidade. Hum, 12 anos de idade, criança. Hoje moleque não sai nem para dentro de casa. Mas eu saí a pé, fardado, uniformizado, hum. roupa de guardinha. Fui até a IBM, era cerca de 3h30, 4 horas da manhã, e fui a pé, da frente da IBM até a gráfica Junqueira, em Nossa. Campinas. A A pé, pé, para chegar às 7 horas. vendeu o passe, Vendi o né? passe e eu tinha a responsabilidade de trabalhar e eu fui trabalhar. Você podia falar, eu não tenho passe, não vou Não vou trabalhar, não vou a trabalhar, pé. mas Foi a pé porque você teve consciência, olha, vendi, agora tem que ir a pé. eu tenho que me virar. E não foi a primeira vez, E foram isso tudo duas. foi criando essa identificação que você tem com o município de Hortolândia, porque você está falando da década de 80, 82, trabalhou Sim, na roça, viu Hortolândia sim, prosperar, sim, vendeu geladinho, cocada e tudo mais. sim. Isso tudo vai criando, né, Clemilton, essa identificação com o Aí município, você né? vai criando uma raiz, né? É uma raiz sólida mesmo. É. É uma raiz aí que a gente não pode desprezar. Hortolândia é meu lar, né? Acho, desde quando me dou por gente. Eu vim me conhecer de verdade ali em Hortolândia. Não, eu tinha 8 anos de idade quando eu mudei para Hortolândia, né? Eu só fiquei em São Paulo de 73, 6 até 82. Então foi 5 anos ali, 5, 6 anos. Depois eu vim para Hortolândia e ali eu me consolidei, na É, verdade, né? aqui é engraçado, né? Eu era da periferia, na criança e na juventude era periferia de Sumaré. E a gente ia, às vezes, a pé para a Praça Poderosa, Oh, que tinha um movimento ali, a gente ia a pé até a Praça Poderosa. Então, porque Hortolândia, para quem não sabe, já pertenceu a Sumaré, até a sim. sua emancipação, Emancipação, né? em 91. Até a sua emancipação. Então, faz limite de município, então a gente andava Sumaré, Hortolândia ali, periferia, e também a gente acompanhou essa evolução do município, né? Sim, E sim. aí, eu te perguntar uma coisa, cara, que assim, eu costumo fazer essa pergunta para os entrevistados, porque a gente vê que só alcança quem tem muita vontade, como você falou, de conquistar, de trabalhar, do esforço. O que te move? Qual é o teu sentido de vida para você, desde criança, ir atrás do teu sonho, né? E de fazer a diferença também para a população, e além da missão que você cumpre na Polícia Militar e no BAEP. O que te move? Qual é o sentido da sua vida? Qual é a sua essência? O que sempre você teve vontade, buscou? Eu tenho um herói, né, na minha vida. Além de Jesus Cristo, é lógico, mas um herói que é meu pai.
A teoria, ela ensina e o exemplo arrasta. Então, eu vejo o meu pai como um exemplo a ser seguido, principalmente por mim, pelos meus irmãos. Quando a gente quer conquistar algo e que você quer melhorias, você tem que enfrentar algumas coisas, sempre enfrentar. E meu pai sempre falava que na época era difícil, tá? Era difícil. Mas meu pai sempre falava: se você quer algo, busque. E se você quer melhor, faça. Então, se eu quero melhor para mim, eu tenho que fazer algo, não só para mim, mas para minha família, para as pessoas que precisam de mim, né? E sempre precisa. Quando você fala é, na polícia, né? Qual a minha uma visão de polícia? É servir. Servir e com condições de você melhorar a vida de quem você está servindo. Por isso que eu busquei bastante conhecimento, tanto dentro do país como fora do país, para servir melhor a nossa sociedade. Se eu quero bem para mim e para minha família, eu também quero bem para a sociedade de bem. Então, é isso que me move. É o exemplo que meu pai deixou, né, para eu fazer o melhor para a família e para a sociedade. E esse desejo de ajudar, de servir, né? Sim, Que a sim, polícia traz muito, né? A de sim, servir. E isso conversa muito também com as questões da vida pública, né, Clemilton? sim, sim, Você transporta aí para um desejo de atuar na vida pública, né? Já também iniciado por essa essência, por esse sentido, né? De servir e de ajudar. Então é mais uma ferramenta que você pode chegar e fazer a diferença, não é isso? sim, sim. É. E eu falo para você ainda, quando a gente busca, quanto mais conhecimento você tem, mais humilde você fica. E com mais sensibilidade de você entrar na essência do problema e resolver. Então, toda vez que a gente tem um problema a ser resolvido, principalmente algumas ocorrências que nos deixa a gente meio chateado, né, de não conseguir resolver, ou te deixa feliz por conseguir resolver. Então, tem esse equilíbrio. É esse equilíbrio que a gente tem que manter na nossa vida. Então, ó, guarda essas histórias aí, que eu vou falar aqui de um apoiador. Depois a gente segue nesse papo que tá ótimo, ok? Eu quero falar, pessoal, quero falar do seguinte, do restaurante do Romeu, do meu amigo Cleiton, lá em Hortolândia, a famosa picanha na pedra. Quem ainda não foi, eu já falei aqui da picanha do Romeu, quem ainda não foi, tem que experimentar, tem que conhecer essa unidade, principalmente a unidade ali de Hortolândia, que não é só picanha, viu? A picanha já é maravilhosa. Os acompanhamentos, então, sabe? A salada, o torresmo, a batata frita e o arroz e feijão caseiro é o diferencial. Então, gente, quem ainda não teve oportunidade, encosta lá no restaurante do Romeu em Hortolândia, do meu amigo Cleiton, e vocês vão saber o que eu estou falando ali presencialmente. Vocês não vão se arrepender. É maravilhoso, é diferente, é uma picanha excelente. Os acompanhamentos, então, é de dar água na boca. Tá bom? Clemilton, e aí você disse o seguinte: alguns casos que você resolve em campo, na rua, acabam abrindo janelas ali, startando algumas intenções que você futuramente acaba estudando e atuando, certo? Hum. Então vamos lá. Falando de Polícia Militar e de BAEP, tá? Primeiro, fala para o pessoal, tá? Qual é a diferença? O que é o BAEP, tá? O que é o BAEP? O que significa a sigla BAEP? Qual é o diferencial do treinamento? Se você puder falar para a gente também. E assim, para quem é leigo, assim, a gente imagina o seguinte: é uma espécie de rota, só que do interior. O preparo é correlato, é parecido. Me fala um pouco do BAEP. Depois eu vou querer saber de abordagens e o que você aprende também a respeito. Joia, isso é importante mesmo. É o BAEP, né? A gente tem que falar a essência do BAEP primeiro, né, antes de tudo. A essência do BAEP, o BAEP foi criado em 2014, né? Janeiro de 2014, aqui em Campinas, né? Que é o primeiro BAEP. O primeiro BAEP é o precursor de todos os BAEPs. Nós temos 15, né? 15 BAEPs espalhados no Aqui em estado. Campinas, O o primeiro primeiro BAEP BAEP. é de Campinas. E é o precursor de todos os outros.
Então, nós temos o primeiro BAEP como um exemplo, né, de policiamento, mesmo porque o início do BAEP foi a união das forças táticas aqui em Campinas. Uhum. Uniu todas as forças táticas e começaram um treinamento diferenciado e começaram a colocar em prática na cidade, diminuindo e muito o índice criminal e dando uma pronta resposta ao crime organizado, né? Esse aí foi o primeiro BAEP. Uhum. Posterior, foi criando os outros até chegar ao nosso. O 10º BAEP foi criado em 2019, né? Em agosto de Onde é a 2019. sede do 10º BAEP? Lá em Piracicaba, na Rua Maringá, Certo. 450. Lá é a sede. Aliás, eu convido o pessoal que estiver nos assistindo, faça uma visita no 10º BAEP, as portas estão abertas, vá, venham, né, conhecer um pouco da nossa estrutura, do nosso dia a dia e o que a gente faz, né? Então, foi criado em 2019, a sede foi alugada, tal, né? E nós servimos de pedreiro ali também, viu? Ah. Pedreiro, pintamos, porque é a nossa casa, a gente tem que cuidar bem, né? E eu gosto muito, né, de, de, de fazer o melhor, né? E fazer o É melhor, a a famosa gente tem manutenção das instalações, certo? manutenção das É, instalações. eu fiz muito no exército. É isso. E eu gosto muito, para a gente receber visitantes na nossa casa, a gente tem que ter ela limpa, toda ornamentada, né, para receber nossos visitantes, porque a gente gosta. E no BAEP não é diferente. No BAEP a gente gosta de receber as visitas da sociedade de bem ali, para que veja nossas instalações, veja o nosso treinamento, acompanhe o nosso dia e vão visitar o nosso BAEP. BAEP é o Batalhão de Ações Especiais de Polícia. O nosso foi criado em 2019, como eu disse anteriormente, e em dezembro, do dia 11 de novembro até dia 19 de dezembro de 2019, foram feitos vários treinamentos com os 4 batalhões de choque de São Paulo. Veio uma semana de batalhão de rota, né, os policiais de rota. Veio do choque, terceiro e segundo de choque, e também o GAT e COI, para nós fazermos um nivelamento. Todos lá, né, tem um nivelamento. Todos do BAEP tem um nivelamento. E tem um estágio de 3 meses, que é o estágio que eu costumo falar que é para a gente saber como que o policial que está indo lá, voluntário, tem que ser voluntário, Sim. está indo lá para o BAEP, ele não é um policiamento normal, comum. Hum. Nós exigimos algumas coisas, né, que qualquer outro policial consegue, viu? Não estou dizendo que lá são semideuses, não, como alguns pensam. Não é, não. Nós somos todos iguais. Cada um na sua categoria de policiamento, né? Só que nós temos uma disciplina diferenciada, nós temos algumas regras a ser seguidas, algumas coisas que a gente tem que fazer para servir ali no BAEP. Uhum. Um treinamento duro, treinamento é duro, é treinamento difícil, mas quanto mais suor derramado em treinamento, menos sangue será derramado em combate. Então, a gente tem que treinar bastante, suar bastante a camisa para sair bem, né? Para a gente É, sair no, bem no, nas no meio do ocorrências. futebol a gente fala treino duro, jogo fácil. O jogo nunca vai ser fácil nesse caso, né, Clemilton? Não, nunca é Nunca. difícil. É Mas o difícil. treino tem que ser duro. Tem que ser duro. E nisso a gente fez o treinamento, o nivelamento e fundou-se os braçais, né? Aquele braçal que a gente usa, né, Uhum. do lado direito ali, escrito BAEP, não é dado, ele é conquistado. Por isso que a gente fala, tudo na vida é uma conquista. Nada que você ganhe de graça, você vai durar para você, ou você vai dar valor. Então, a conquista de um braçal, para nós, braçais, eu sou braçal de força tática, de PTM e sou braçal de BAEP. Não é fácil. Não é fácil. A gente deixa muito suor e sangue ali, porque você rala muito. Mas, enfim. Então, diante disso, diante desse nivelamento, fomos para as ruas. Recebemos viaturas, né? Você recebe viatura nova,
tá? A manutenção é sua, é do motorista. Eu fui motorista por muito tempo, Uhum. né, nas barcas. Então a manutenção é sua, cada um tem sua função. Você que tem que cuidar da sua Você viatura. tem que cuidar da sua viatura. A sua viatura é como se fosse o seu carro, né? E é mais que até mais que seu carro, porque você tem que encerar todo santo dia, você tem que ver água, pneu, é sua. Você tem que fazer a sua manutenção. Certo. Enfim, então cada um ali tem sua função, são em 4, não são em 3 como a Força Tática, mas nós somos todos oriundos de Força Tática. Posterior à fundação dos BAEPs, Hum. aí sim começou a pegar os voluntários de outros tipos de Ah, policiamento. então, geralmente é oriundo da Força Tática. É outra É, coisa que eu ia perguntar. E a Força Tática? Falei da rota, né? BAEP. Então, geralmente os membros do BAEP são oriundos da Força Tática. sim, sim. O que acontece? Há algumas diferenças. Você tinha perguntado agora sobre a rota, né? Há algumas diferenças. A rota, ela é típico de patrulhamento tático. Ela é típico disso aí. Porque lá em São Paulo já tem os 5 batalhões de choque, cada um especializado numa área, né? O policiamento rotineiro de área, no caso de parte tática, é da rota. Não quer dizer que a rota também não faça choque ligeiro, não faça outro tipo de intervenção. Uhum. Mas a essência dela é patrulhamento tático. E Força Tática. Força Tática são 3 membros dentro da viatura, né? O motorista, o comando e o segurança. Com equipamento diferenciado também, só que são em 3. E limitado em algumas ações, porque ela é limitada ao batalhão de área, né? No caso, vamos lá, o 48, onde eu fui de Força Tática por 15 anos. Trabalhei no 48I Uhum. e lá nós somos setorizados na cidade, o qual abrange o 48. São Hortolândia, Sumaré, Montemor e Nova Odessa. Então, a Força Tática é limitada a essas 4 cidades. Uhum. E o BAEP? O BAEP, o 10º BAEP, ele é 52 cidades. Nossa. Sim, são 52 cidades. Lembrando que, ainda sendo 52 cidades, que é muito grande, vai até São João da Boa Vista, que é a área do nosso BAEP, nós também temos algumas ocorrências que a gente vai para outros setores, outros locais, outras áreas, o qual depois eu vou falar sobre uma ocorrência minha, Uhum. né, que eu participei de roubo de carga de combustível. Certo. Nós fomos para lá em Itu. Nós Guarda essa temos, história aí pra gente é, conversar. e nós temos outra ocorrência. O Novo Cangaço, né? Puxa, Que foi um cerco que eu ia perguntar aconteceu, a respeito disso. um cerco que aconteceu lá em Araçatuba. Nós já estávamos indo para Araçatuba. Só que como a distância era muito grande para a gente sair, tinha os outros BAEPs regional da região lá que foram dar primeiro o confronto lá. E teve uma em Botucatu, que nós fomos para lá, É. que é fora. Mas quando envolve ocorrências de grandes vultos, é o BAEP que vai. E a contingência do 10º BAEP, poxa, para atender todas essas cidades, é muito grande ou assim? Nem é tão grande, mas o preparo desses policiais faz com que seja grande, né? Esse 10º BAEP, por exemplo. Sim, a nossa estrutura é boa e dá conta Legal. de toda a região. E assim, você falando, cara, eu noto a alegria, o orgulho no melhor sentido da palavra, de possuir o braçal, de fazer parte do BAEP. A gente nota que faz sentido para você, né? Faz sentido para você e você tem muita alegria e orgulho de pertencer a essa instituição. Primeiro, eu quero manifestar aqui meu profundo respeito à Polícia Militar. E eu vejo que, além das situações que ela enfrenta em campo, às vezes também por alguns noticiários, documentários e interpretações pejorativas, ela também enfrenta muita resistência de quem não conhece o trabalho profundamente, certo? Então, quero manifestar o meu respeito à Polícia Militar. E aí eu queria saber o seguinte, você falou da rodovia do Açúcar, que houve uma Hum. ocorrência. Fala pra gente como que foi isso. Então, essa ocorrência foi essa que eu falei agora há pouco, de que a gente foi parar lá em Itu. Mas começou próximo ao BAEP, numa abordagem, né? A Polícia Rodoviária já estava verificando esse caminhão, que já tinha informações
de que essa carga de combustível era roubada e estava indo para um posto de gasolina lá em Itu. E nisso a gente estávamos retornando, olha só como foi. Nós trabalhávamos das 14 horas até as 2 da manhã. Uhum. Nesse dia, nós entramos um pouco mais cedo, porque tinha uma operação, e nessa operação a gente ia sair 10 horas da noite, 11 horas da noite, né? Porque já estava 12, 13 horas mais ou menos de trabalho. E indo embora, indo embora para o batalhão, recebemos uma denúncia de que a rodoviária estava acompanhando esse caminhão e a gente, na rodovia do Açúcar, perto de casa, no caso de casa do batalhão, trombamos, deparamos aí com esse caminhão aí. Abordamos, fizemos a abordagem, conversamos bastante com os dois, né? O motorista e o parceiro dele. Fizemos algumas perguntas que a gente tem, né? De praxe, De né? praxe, e conseguimos levantar outras informações. Ou seja, nessas informações eles deram que tinha as vítimas lá em Itu. Uhum. E é a carga, né? A carga ainda ia ser entregue a um posto de gasolina, também lá em Itu, E eles não entregaram essa informação? entregaram. E a gente colocou dentro da viatura e fomos lá, fomos para Itu. 3 da madrugada, 4 da madrugada, a gente estava lá no meio do mato, Nossa. localizamos o caminhão que ia receber a carga, Uhum. os outros indivíduos, pegamos todos e fomos para o posto de gasolina, para sacramentar ali a investigação, assim, o Sim. levantamento que a gente estava fazendo. Enfim, pegamos todos os vagabundos, né? Todos Aham. os ladrões ali, pegamos todos, conduzimos ao DP e foi feito o flagrante lá em Itu. Flagrante, só que eu te digo assim, ó, poucas pessoas imaginam o quão o sacrifício que a gente tem. Porque muitas acham que, pô, só entra dentro de uma barca ou de uma viatura Uhum. e passeia. Não é bem assim. Nesse dia, foi um só, mas nesse dia, a gente entramos 10 da manhã, passamos a noite toda, 10 da manhã, passamos a noite toda com com a operação, pegamos esse caminhão, passamos a noite todinha lá em Itu e saímos do flagrante, era 1 hora da tarde. Chegamos no Nossa. batalhão por volta das 2h40. Imagina como que o sono do policial, e eu Sim. estava dirigindo, eu era motorista, tinha que conduzir de volta de Itu para Piracicaba e depois dirigir para casa, de Piracicaba para Hortolândia. Imagina, igual robozão mesmo, sem Meu dormir no Deus. energético e vindo embora. Então essa foi uma ocorrência assim que ficou gravada, porque foi a primeira vez que a gente sai, né, Aham. no nosso pelotão. Você sai da nossa região, Piracicaba, e vai parar numa outra região lá em Itu e prendemos os malas, né? E, Então isso aí e deu medalha, né? Conquistamos medalhas aí, porque foi uma ocorrência que deu repercussão. e cada experiência dessa, eu acredito que enche de satisfação daquele sentimento de missão cumprida, né, Clemilton? Sim, esse É, é um dos sentimentos que a gente tem de que a sociedade não está só. é. A sociedade não está só, ela tem que confiar na polícia. A Eu, polícia militar está aí para servir e proteger literalmente. São pontuais, mas a gente consegue é, é, prestar um bom trabalho, um bom serviço, né? Desde que tenha as informações. é. E você disse o seguinte: tem gente que entende que o trabalho da polícia é só passear de viatura, dar um rolê. Fala pra mim, você deve ter perdido muitos amigos na polícia, em combate. Ou Nossa. pelo menos alguns, e viu muita coisa, muita situação de risco. Deve ter visto a morte passar perto também de você. Tem situações. Rapaz, tem. Tem uma recente, que é de um parceiro nosso do BAEP mesmo. O BAEP faleceu numa ocorrência em Santa Bárbara, né? Esse é um que é próximo, muito próximo. É, Trabalhava junto, eu tenho até um vídeo dele cantando, né? A gente, num momento de descontração ali no BAEP, sem não ter ocorrência, tinha nada. Esse aí doeu um pouco, esse aí doeu.
Aí teve outro, teve vários, né? Teve eu mesmo. É. Eu passei por. Eu e o Fabiano do primeiro BAEP aqui. Uhum. Também nós tivemos uma ocorrência lá em Hortolândia, de que os três malos, os três vagabundos deram tiro de cima do muro, deram vários tiros na nossa viatura, estava de viatura ainda. Em cima do muro? Eles estavam em cima do muro, viram a gente chegando ali, nem sabia o que estava acontecendo, nós não sabíamos, estava em patrulhamento, né? Não tem como a gente adivinhar o que está acontecendo. Uhum. Mas os três estavam no muro, em cima com a ponto 45, eu nunca tinha visto. Aliás, eu não vi, eu só via as Isso é cápsulas no arma chão. de exército, né? Nada, hoje, né, com essa situação que aconteceu agora, está revogada, né? Agora é restrita. Uhum. Mas na época a Polícia Civil tinha. Hum. Polícia Civil e ladrão, né? Ladrão, Infelizmente, né? infelizmente, vagabundo vai ali, né? No Paraguai lá e compra. Né? Não precisa registro, precisa nada. É. Quem precisa de registro é o cidadão de bem. Por isso que eu sou a favor do armamento. Eu sou a Uhum. favor. Porque devido a algumas situações que acontecem, se o pai de família tivesse uma arma, ele tinha se defendido. E se defendido a família e seus bens. Mas, enfim, nós temos essa atual situação aí, então a gente não pode Mas brigar. é importante você colocar o seu ponto de vista, né? Não, sim, Né? eu tenho o meu e não vou mudar. Né? Não posso mudar isso, mesmo porque, contar mais uma ocorrência, não sei se dá tempo, Claro. mas teve uma situação em Jardim Amanda, Hum. no Jardim Amanda, aonde a gente chegou, estava na Força Tática, né? Jardim Amanda Hortolândia, pessoal. Hortolândia, Jardim Amanda em Hortolândia, aonde estávamos em patrulhamento, estava meio chuvoso, eu estava na Força Tática, e passando numa rua lá, deparamos com um portão entreaberto, meio aberto, e lá no fundo da casa, acesa com a porta aberta para dentro, né? E eu olhei, eu estava de motorista, estava do meu lado, Uhum. eu olhei falei, e passei reto. Aí é uma sensação ruim. Para nós, policiais, chama-se tirocínio. Para o cidadão normal ali, comum, é intuição. Sabe aquela intuição que você fala, meu Deus, eu vou ser roubado. Eu tô vendo aqueles 3, 4 carinhas ali, eu vou ser roubado. Essa é a intuição. Só que para nós, como tirocínio, a gente vai e aborda. E toda vez que tem essa sensação, a gente aborda, tem uma arma ou tem droga. Então, isso é bom. E o cidadão também tem. Que essa intuição, o cidadão consegue desviar do perigo. Ele consegue. Mas tem que treinar um pouco. Que interessante Mas, você trazer isso aí, né, Clemilton? Nem tudo ali é um fato concreto, né? A partir do que você teve essa intuição, que a gente, né, chama de intuição, sim, mas acontece. sim. Acontece, e é o tirocínio. Tirocínio. Para nós, policiais, é tirocínio. Ali foi o seguinte. Aí, então, estava passando, a hora que eu olhei, o portão entreaberto e marca de carro no chão. No portão, por causa tinha gramas Aham. ali. E saindo. O que acontece? Você é pai, você é mãe ali, você está saindo com o seu carro. O Hum. que normalmente você faz? Você sai, independente esteja chovendo ou não, você fecha o portão. Ou você deixa no total fechado o Sim. portão. Aberto. No total, aberto o portão. Porque você vai rapidinho em algum lugar, você volta e fecha ali e acabou. Ou se você vai demorar, você fecha o portão ali e vai embora. E a porta, como estava chovendo, a porta não era para estar aberta. Mesmo porque a área, se você olha o telhado tinha pouco espaço ali. Ia molhar lá dentro. Ia molhar. E isso tudo a gente observa. É isso que é interessante. O cidadão, o cidadão que nos assiste, tem que entender que a gente olha tudo. Quando a gente olha a cintura das pessoas, não é porque está admirando a pessoa ali, mulher ou homem. Não é isso. A gente está vendo se tem volume. Algum tipo de volume que chama a sua atenção. O jeito que anda, o tipo de vestimentas que você tá usando um dia inadequado. Calorzão, tá com blusa de frio, né? Isso aí Sim. chama a atenção da gente. E ali chamou a minha atenção por conta do portão estar entreaberto, né? Meio É aberto. um conjunto de fatores que, baseado na experiência que vocês possuem ao Sim, longo do tempo de sim, polícia, vocês já vão correlacionando. Falar, olha, sim. esse comportamento, com essa vestimenta, com aquela situação, isso aí é uma probabilidade alta aí de uma ocorrência, de um roubo, de alguma coisa Sim, parecida, né? sim. Algo estava errado. É. Né? Algo estava errado ali. E nisso eu peguei,
fui reto, Uhum. dei a volta, a gente chama de carambolê, né? É. Demos o carambolê e voltamos na mesma via. Aí eu parei um pouco antes, né? Desembarcamos ali, fechei a viatura, a gente estava em 3, fechei a viatura e caímos lá para dentro, fomos entrando. Clemilton, aí você disse o seguinte: uma das funções do BAEP é a resposta rápida ao crime organizado. Sim, É isso mesmo? sim. E ações antiterroristas também entram no treinamento do BAEP? Tem alguma coisa relacionada ou não? Tem sim. Tem treinamento. Nós treinamos o contra-terrorismo. Mas porque o antiterrorismo é você agir antes, Uhum. né? Agir antes. É como se fosse o P2, né? Da Polícia Militar, a investigação da Polícia Civil, da Polícia Federal, né? Esse é o anti. Então você identifica antes de acontecer o fato, Certo. para você ter um tipo de ação. E o contra-terror é quando já aconteceu o fato e você tem que atuar. É o que está acontecendo lá na Palestina, né? Lá no Israel, contra o Hamas. Ali são atos contra terrorismo. Não é mais antiterrorismo. O anti, infelizmente, não teve como. E é difícil você evitar. É difícil. Sim. Desde que você tenha informações. Agora o contra não. O contra você consegue combater. É isso que a gente treina. É o combater com efetividade a qualquer ação. E nós temos ação que não que é caracterizado terrorismo devido ao uso de alguns tipos de armamento e explosivos, né, que é o novo cangaço, né, o novo cangaço que tá aterrorizando aí. Esse novo cangaço, só para a gente entender, são aquelas ações onde bandidos invadem geralmente cidades pequenas, em busca roubam o banco, cofre, imobilizam às vezes as pessoas que estão passando por ali, é isso? É, Então, antes de você contar, quero dar uma pausa. A gente continua nessa história, mas eu quero falar o seguinte, pessoal. Podcast Mesa Social. Esse podcast que você já está acostumado a visualizar, a prestigiar, e que eu sou muito grato por isso. E se você faz isso frequentemente, por que não se inscrever no canal? Se inscreve no canal, acompanha, sempre tem um entrevistado aqui com... são entrevistas interessantíssimas, pessoas que agregam muito à nossa sociedade, papos interessantíssimos. Então inscreve no canal. E além disso, eu queria saber se você já pensou em investir em podcast. Isso mesmo, você tem uma marca, um comércio, uma marca, invista em podcast. Anuncie em podcast. É um método novo, é um método moderno. Para de ficar procurando um método ultrapassado que não tem visualização, que não tem engajamento, tá? Anuncie num podcast. Se você quiser anunciar no Mesa Social, tem vários planos para você. E o contato, o WhatsApp, vai passar aqui na tela para você fazer contato com a gente. Eu vou ter o maior carinho, o maior prazer em recebê-lo e te informar sobre os planos, tá? Engajamento, público engajado, conteúdo positivo, muitas visualizações e realmente muitos acessos à sua marca. Então pense nisso, invista em podcast, anuncie no podcast Mesa Social, entre em contato com o telefone, com o contato que está na sua tela. Tá bom? Ok? Clemilton, então a gente vai falar agora sobre o novo cangaço. Você já foi em alguma operação desse chamado novo cangaço? Eu quero que sim, você conta pra gente. sim. Então, nós participamos daquela de Botucatu, né, que sitiaram a cidade, colocaram fogo na frente da companhia de polícia militar, da companhia lá de Botucatu, e sitiaram a cidade e foram roubar os bancos lá, né? Fizeram várias explosões, inclusive o BAEP lá daquela região estavam em treinamento, né? Estavam em fundação e tinha uma viatura de COI e uma viatura de rota, né? E de GAT lá. Então, os bandidos, né, os vagabundos, eu não vou, sem meias palavras. Não alivia, não. Não, os vagabundos lá sitiaram, fizeram todos os ataques e começaram a atirar nas viaturas, né, que estavam se aproximando. Eles seguravam na base do fuzil. Uhum. E numa dessa situação explodiu um metalon. O metalon é um metal cheio de massa de explosivo e com um celular, né? Com um celular bem tecnológico que os vagabundos montaram ali. Então eles têm conhecimento de Uhum. uso de explosivo, né?
de uso tanto nós chamamos de trem explosivo, né? Tanto a carga principal, quanto a secundária, quanto o espoletim, quanto a tudo. Eles montaram certinho para fazer a explosão por aproximação. Se aproxima lá, tinha uns lasers. Os lasers eram mais para saber onde estavam os dispositivos. Uhum. Porém, tá disparado por celular. Olha o Então, nível tecnológico que chega. olha o nível que os vagabundos estão, né? Então, isso a gente se prepara para ficar melhor que eles. Uhum. Nós temos que estar bem melhor que eles e combater melhor, né? É por isso que esse treinamento tem que ser constante. Tem que ser Você constante. falou de buscar preparação até fora do país. Sim. É ligado à polícia essa Ligado à preparação? polícia. É? Eu tenho 63 cursos, né? Só isso, Só Clemente? isso. Dentro da polícia militar do nosso país e fora do país. Né? Eu fui para 5 países fazer Fala cursos. fora do país, rapidamente ali, o que você fez? E que país que você foi? Um dos mais conhecidos era a SWAT. Né? Fui Puxa fazer o curso da vida. SWAT, né? Fiquei 21 dias fazendo o curso. Depois, esse da SWAT, Texas, né? Uhum. No Texas. Argentina, aqui, né? Na América Latina, Argentina, Colômbia, Paraguai, Uruguai. Então, e tudo isso voltado a tanto a parte de abordagens ações, abordagens e ações de antiterror, Uhum. contra-terror, combate no gelo, que é a parte que essa eu sofri. Mas enfim, porque você sai de um país tropical para um local que é na Argentina, né? Local que só tinha gelo, aquilo lá eu sofri. Assim, não se usa aquela técnica aqui no Brasil, porém isso aí serviu de experiência. Então tive também na Colômbia, que é a parte de operações de selva, que é um complemento da parte de busca em matas, de localização de indivíduos. Nós ficamos ali 100 quilômetros longe da Farc, né, Isso da enquanto base da policial Farc. militar Policial do militar, sim. BAEP, Sim. Não, quando eu fiz o curso eu era da Força Tática. Força Tática. Era da Força Tática. No Porque você está BAEP, falando de selva, a gente está falando de polícia militar. sim, Depois a gente vai retomar um pouquinho, porque você já serviu o Exército Brasileiro também. sim, Selva, sim. Caatinga. Caatinga, tá. Caatinga. E Vamos fiz falar a curso de respeito. operações de selva. Então, uma vasta experiência aí militar, né, Clemilton? Um pouco, né? Um Mas pouquinho. assim, é importante porque você está dizendo o seguinte: sempre que a bandidagem dá um passo na evolução das suas ações, a polícia ela tem que acompanhar e estar um passo à frente sempre. Por isso que essa preparação nunca acaba, né? Não, Ela vai modernizando, ela vai avançando e o policial precisa estar antenado, precisa estar preparado e acompanhando. sim. Eu vou te dizer duas situações que eu, né, coloco na minha caderneta. Nós temos o advento de 93 até 2006, o advento da criação PCC, né? E nós temos 2006 pós-ataque até os dias de hoje, que é a organização criminosa. Veja bem, até 2006 eles tinham um tipo de ação e a polícia também tinha um tipo de ação. Pós 2006, pós-ataques, pós-situações gravíssimas que aconteceu naquela época, nós também tivemos uma ação ali, né? E eu participei diretamente junto com as equipes. Eu ia falar justamente sobre isso. Eu me recordo de 2006, o pânico que se instalou na sociedade. E você atuou nesse período? Sim. Como que foi essa atuação e o que você viu? O que aconteceu assim que você pode trazer para a gente de 2006? Tá. Então, em 2006, né, quando começou os ataques, começaram a vir informações de que teria uma rebelião, que era em maio, né, no Dia das Mães, haveria uma rebelião. Só que essa informação não foi passada para a tropa, né? Nós estávamos na tropa ali. Nós éramos a força tática, nós éramos a pronta resposta para qualquer tipo de ação criminosa. Mas nós não tínhamos essa informação. Não chegou para nós. Estava no alto comando, na Secretaria de Segurança Pública, né? Ficou para lá e a gente não chegou para nós. E quando começou os ataques, que o primeiro policial morreu,
que a base lá do Ipiranga, lá de São Paulo, uma das bases da Polícia Militar, foram alvejadas de tiro para todo lado. O primeiro ônibus sendo incendiado. E de manhãzinha, a primeira rebelião em Tremembé, se eu não me engano. Primeira rebelião. Depois começou a repercutir em várias presídios. Aí nós vamos falar particularidade de Hortolândia. Hortolândia tem um complexo de 5 presídios ali. Um complexo gigante. Só para eu entender. Então, começaram a acontecer rebeliões simultâneas. Simultâneas. Virou uma mega rebelião. Mega rebelião. Tanto que nós ficamos sem dormir por 3, 4 dias e dormindo dentro de viatura. Quando você estava passado de cansado, tem várias fotos e vários vídeos disso aí. Que a gente, para não sair dos presídios, a gente dominava, tipo, dominava Itapetininga e ia para outra cidade. Ia dominando, ia tomando conta dos presídios, porque estava fora de controle mesmo. Uhum. Mas em Hortolândia, em particular, nós temos 5. Então, nós entramos na P1, dominamos a P1, fomos para o CDP Hortolândia, dominamos o CDP Hortolândia, estourou P1, aí a gente sai de lá cansado, viu? Porque é difícil. Você vê fogo para todo lado, os vagabundos lá dentro, armados de faca, de espetos, né? E você tem que dominar aquilo lá. E muitos reféns. Tinha muitos reféns ali. Então a gente tinha que negociar com os caras para o ladrão soltar o refém. E os reféns eram os funcionários. Então a gente dominava uma parte, já ia dominamos o CDP Hortolândia, foi para P1. Dominou a P1, já estava de noite. Alastrava. Já estava virada a P3, a gente tinha que sair. E isso, todas as forças táticas da região foram para Hortolândia. Porque Hortolândia é um complexo. A hora que dominamos tudo, que os agentes tomaram conta dos vagabundos lá, já estava virado Itapetininga. A gente foi dar apoio lá. Depois estava virado várias outras cidades, Americana e assim por diante. Estava tudo virado e a gente tinha que dominar. Cadeias. Meu Deus. E fora isso, os ataques. Fora isso, fora os presídios, os ataques na rua. E a gente teve que dar conta também. Então, no momento que você dominava os presídios, as outras viaturas de área... Eram várias frentes simultâneas. Era incêndio a ônibus, era ataque a instituições, ataque à base da polícia, Sim. Rebelião. Então, assim, além de não dormir, de você precisar estar ali cumprindo a sua missão, Sim. tinha o receio pela vida, pelo risco de vida, risco de morte. Sim. E o pânico das pessoas... Pânico. E o pânico dos policiais também, porque muitos foram ameaçados, inclusive eu, né, fui ameaçado. E fui ameaçado de ser sequestrado, do meu filho, que era um molequinho pequenininho. Não mandava ele para a escola, porque já tinha informação de que ia sequestrar ele, de que ia pegar minha esposa. Foi um pânico total. E eu tinha que cuidar da sociedade ainda. Porque estava o pânico, ninguém pegava ônibus, tudo vazio. Meu Deus. E a gente tinha que cuidar. Então eu ia cuidar de pessoas que eu não conheço, que eu nunca vi na vida, e deixava a minha família lá. Mas uma vez que a gente faz o juramento, a gente tem que cumprir. Então eu fui cumprir isso, mesmo com dor no coração de deixar a minha família. Mas eu cumpri a missão. E quando eu falo para você que nós tivemos 2 momentos, foram 2 momentos. Até 2006 foi um momento, estava tranquilo. Né, tranquila. Tinha algumas informações, mas era mais sossegado. Pós isso, a polícia começou a se estruturar. A equipar equipamentos, uma investigação mais profunda, a troca, que é a interação, a troca de informação com a Guarda Municipal, informação com a Polícia Civil, informação com a Polícia Federal, mais acesso ao Ministério Público, que tem o GAECO. Então, nós começamos, né, a Polícia Militar em si, no contexto geral, começou a se aprimorar para dar uma resposta mais adequada. Aí veio pós-2006, que aí a inteligência começou a funcionar. Mas precisou ter um impacto dessa magnitude, né, com muitas percas, infelizmente, né, mas também nós conseguimos dar uma resposta à altura, né? Porque eu acredito que nunca antes teve um movimento desse tamanho, né?
E aí a Polícia Civil na necessidade de uma preparação maior, né? sim, sim. Mas é claro, não precisava ter vindo através de uma experiência dessa, né, Clemilton? Mas algumas situações forçam um preparo maior, né? Eles... Sim, sim. Quando, quando a gente está estabilizado, tranquilo, está dentro de uma comodidade, tá cômodo, né? Tá tranquilo. Então você não se prepara para coisas maiores. Não é Sim, difícil, você tá bem cômodo ali. Mas no momento que advém alguma situação em que você tem que se preparar ou tem que estar preparado, aí você muda as suas características. Você vai ter que se adaptar àquele é. ambiente. E você disse o seguinte, né? Às vezes você estava com medo porque não tem como não ficar na parte pessoal se você tem a família ameaçada, né? E você guardava tudo aquilo para você ali, vestia a sua farda e ia servir a população que estava em pânico. E uma série de ocorrências como essa, né? Ocorrências em série, situações como essa, como ameaça, insegurança, isso deve ter abalado psicologicamente muitos colegas seus também, Sim. né? É, e essa parte psicológica, Clemilton, como que o polícia ele faz para lidar com isso? Ou tem uns que não conseguem realmente lidar e acabam sucumbindo à parte psicológica e emocional, que não é simples para ninguém. O policial é um ser humano que tem seus medos, seus anseios, suas fraquezas, seus sonhos, né? E quando você envolve família, projeto de vida, não tem como o seu emocional não abalar, você não temer. Me fala um pouco sobre isso e se você vê que as pessoas lidam de maneira diferente, cada um com essa situação, e qual é o apoio psicológico que vocês têm da Polícia Militar em relação a isso? Olha, eu já passei, né? Infelizmente, todos os policiais militares, todos os policiais, todos agentes de segurança pública passam por algumas situações difíceis. Porque o dia a dia não é fácil. O dia a dia não é fácil. A nossa sociedade é uma sociedade que uma porcentagem delas está doente. Elas, uns defendem drogas, o uso de drogas, outros defendem solta os bandidos, só que não pensa nas vítimas. Não pensa nas vítimas. E nós pensamos na vítima. E nisso, quando você quer ajudar bastante, e você olha e você não consegue, você vê as leis, você vê que temos audiências de custódia, que solta ladrão, que você prende o cara 15 vezes, o juiz vai lá e solta. Você vê várias situações e você sente que está enxugando gelo. Essa situação, ela afeta tanto a gente, mas tanto, que muitos dos meus colegas, muitos mesmo, se mataram. Uma se matou aqui na Puxa, SP-101, que é da minha turma, é. na SP-101, né? Cansada, porque, puxa, você lidar com situações onde o cidadão não te considera, não te respeita. Um pouco de frustração por se É, deparar com situações como essa. sim, eu falo para você, quanto mais você trabalha, mais as pessoas acham que é sua obrigação fazer certas coisas que não é. Tem órgãos, tem separações. Eu atendi uma situação que eu tive que ser um padre, quase um padre, um pastor, né? Tirar sei lá, tirar o demônio lá de uma criatura lá. É. Aí você fala, mas minha senhora, tem que chamar não é coisa de polícia isso aí. Mas enfim, a gente tem que ir. Parto. Eu já fiz parto. Já fez? É. Não que eu tirei a criança inteira, mas eu fui amparando até chegar o SAMU, Puxa. né? Então são coisas que isso vai afetando, vai afetando. Você perguntou do apoio psicológico. Temos sim, temos. Nós temos o CAPS e o NAPS, né, que é lá em São Paulo, né? Uhum. Inclusive, ano passado eu estive lá devido a uma ocorrência nossa de envolvimento, né, que envolveu morte, né, de vagabundo. Então, nós fomos pro NAPS lá, ficamos 30 dias. Não, nem sei, chegou isso, 20 e poucos dias. O acompanhamento é muito bom, é muito bom. Mas a gente tem outras coisas, não é só a questão de ocorrência. Nós temos dívidas, né? Porque a gente não pode, o policial ali que não pode estar andando de ônibus direto, tem que ter um carro, tem que ter uma casa em condições ali
para se proteger e proteger a família, porque nós somos visados. Uhum. É diferente de um cidadão comum. Então tem muitas coisas que vai acumulando na cabeça do policial ali, no psicológico dele, que ele fica perdido. Muitas vezes fica perdido. Se Muitas você vezes, não mas souber administrar isso no dia a dia, aquilo vai virando uma bola de neve, eu imagino. E a pessoa vai se perdendo, vai tendo pensamentos suicidas, vai, alcoólico, começa a beber alcoólico. bastante, Come- envolve com drogas. Aí tem esses gatilhos, essas fugas, né? Tem. Os gatilhos são as partes, os piores, né? Que o gatilho, ele é um estalo. Um estalozinho, você já faz a besteira. Né? E essa é isso que atrapalha um pouco. Nós É, temos a parte financeira, né? No caso, salário, sim. né? Tem várias situações. Mas num contexto geral, nós somos acompanhados, sim. Nós somos. O exemplo são nós, reforma, né? Como eu disse, eu sou reformado, olha só. Foram 31 anos. Né? São 31 anos. Hoje eu sou instrutor, mas foram 31 anos. Passei altos e baixos, já fiquei internado. Já fiquei internado na psiquiatria da Polícia Militar. Já. E é difícil. É difícil, não é fácil. Mas você tem que se superar, você tem que lidar com situações onde que pessoas comuns não conseguem. Não conseguem. Né? E o primeiro, eu imagino que seja o primeiro passo mais difícil é reconhecer que você está precisando do suporte, né? Essa é o Porque primeiro passo. muitas vezes, né, Clemilton, talvez venha aquele pensamento, poxa, eu sou polícia, eu não posso fraquejar, não é possível que eu esteja. Então você vai persistindo naquele pensamento, não, logo eu vou estar bem, não é? Não vou dar o braço a torcer. Mas agora eu fico imaginando, se toda a sociedade, principalmente aí pós-pandemia, passa por necessidades psicológicas aí, muita gente abalada, faz ideia o policial, cara, né? E ele tem que reconhecer, falar, olha, psicologicamente eu não tô bem, eu preciso de suporte. Uhum. Porque senão onde isso vai parar? O primeiro passo é esse reconhecimento. O primeiro passo é isso. É você se reconhecer. Mas muitas vezes você está tão longe da sua casa que, que é complicado você não ter o suporte da sua família. Uhum. Né? E você olha para trás e fala, para quem que eu vou recorrer? Às vezes o seu comandante ali, que no meu caso foi o meu comando imediato lá na cidade, que praticamente puxou o gatilho de mim, né? O Uhum. gatilho estourou por causa dele, né? Então, às vezes o seu próprio comandante faz uma besteira lá. E existe algumas partes de assédio também. O importante, assédio eu digo, é Moral. moral, é moral. Assédio moral, que muitas vezes desestrutura você fica desestruturado, você não tem suporte, isso atrapalha. E você não tem para quem recorrer. É aí que tá. Se você recorre, você é transferido. Tem essas Tem situações todas aí. as Tem situações. essas situações. É transferido. Isso foi na minha época, né? Há alguns anos atrás. Hoje mudou bastante. Né? Hoje, Uhum. os policiais novos aí têm um suporte diferenciado. Mas, E é importante, Clemilton, que as pessoas entendam o seguinte: visto tudo isso que você está contando para a gente, todas as dificuldades, você precisa ter uma identificação muito grande com a função. Se a pessoa fala assim, eu preciso de um emprego, vou entrar para a polícia para ganhar. ah, Não, cara, você tem que querer, você tem que saber, querer fazer a diferença, servir e se preparar para aquilo, certo? sim. E aí muita gente acha que é simples e pega a imagem de um policial é, corrompido para poder fazer essa imagem da polícia, Uhum, sem saber que eles estão diariamente servindo a população e enfrentando questões que você está abordando e trazendo aqui para a gente. sim. Então, como em todo setor que existem as laranjas podres, a gente não pode generalizar. Porque olha só, olha quanto heroísmo, olha quanta situação que o policial enfrenta psicologicamente, emocionalmente, e com a sua família ali, às vezes vulnerável, né, Clemilton? Sim. E nisso você fala assim, alguns recorrem ao alcoolismo também e outras situações. E você falou que além da função policial de servir, dentro dessa função, você também se deparou com casos que você quase precisou ser um exorcista ali, né?
e também você se depara com pessoas que precisam de um suporte. Você me contou uma história em off e eu quero trazer ela aqui. Você disse o seguinte, Fabiano, eu não entendia o que era acho que é transtorno espectro autista, O TEA. TEA. Sou leigo, você é mais especialista do que eu, então você pode explicar melhor a respeito. E você foi numa ocorrência que você não sabia lidar direito com a pessoa, você não sabia se estava sendo agressivo, aí você descobriu que a pessoa tinha TEA. E você foi procurar entender, estudar, e hoje você levanta essa bandeira da inclusão e esse olhar para o TEA. Fala para a gente como foi essa experiência e o que você acabou estudando a respeito. E quais são também as suas perspectivas, porque assim, a gente está falando da polícia e a gente sabe do seu desejo de servir a população de uma outra forma, como pessoa pública. De uma maneira mais ampla. Mais ampla para poder ter um alcance maior também. Sim. E quais são as suas perspectivas em relação a isso? Sim. Essa ocorrência ela foi interessante devido eu nunca tinha deparado com uma situação dessa de você pegar, já era um menino, né? Já tinha os seus 16, 17, eu não lembro qual a idade, mas já era grandinho. E estava bem transtornado, bem agressivo. E eu não sabia o que estava acontecendo. Né? A gente chega no local, você vê agressivo, você tem que dominar ele. Você domina aquela situação até apaziguar tudo, né? Mas eu também nunca tinha ouvido falar no TEA, né? Transtorno de espectro autista, né? De autismo, né? Eu nunca tinha ouvido falar. E eu tenho na família, né? E eu falei, mas gente, e agora? O que eu vou fazer? Você tem que, para dominar uma situação dessa de agressividade, você tem que agir proporcional. Então eu tinha que tomar uma atitude. Mas enfim, resumindo, a partir dessa ocorrência, que ele acalmou do nada. Como? Do nada. Foi um negócio de... Tava no auge ali. E você ficou sem entender o comportamento. Sem entender, eu falei, e agora? Tava com a faca, E aquilo te incomodou de alguma forma incomodou bastante. a ponto de você procurar esse entendimento? Bastante, porque aí uma pessoa da família, creio eu que é mãe, falou que ele estava com a crise. E falou o nome autismo. Falei, cara, mas eu conheço o nome autismo, mas eu nunca me aprofundei nesse quesito. E ele fazia esporte também. Então, tudo aconteceu. Se eu pegar ali o boletim, né, do que foi narrado, ele ficou transtornado por conta de um som alto e de falar para ele que ele não poderia participar do esporte lá que ele ia. Uhum. Não lembro se foi um jogo de futebol, não lembro o que era. Mas ele ficou transtornado ali, então ele se agitou muito. E a mãe falou, né? Falou o que era. Enfim, aí falamos alguma coisa e a mãe dele falou, outra pessoa estava ali, falou, ele acalmou. Do nada, acabou. Falei, caramba, e agora? O que é isso? Não é questão de exorcismo, não era. Não era questão era uma questão mais da parte intelectual dele. Enfim, aí eu fui dar uma aprofundada nisso. Ali naquele momento eu não entendia nada, fui dar uma aprofundada. E comecei a deparar com algumas situações, conversando mais com a mãe, com a família. Você sentiu essa necessidade de procurar muito pelo quê? Pelo jovem, pela mãe dele? Pelo jovem. Pelo jovem. Pelo jovem. Porque o que acontece? A inclusão social nossa, ela é limitada. Ela é limitada para algumas pessoas. Para algumas pessoas. Você vê lá no esporte. Como que você extravasa a adrenalina, aquela agitação sua? É no esporte. O esporte é aquele jogo de futebol, vôlei, uma corridinha, uma caminhada, alguma coisa nesse sentido, né? E ele já tinha colocado, pelo menos que eu entendi, ele já tinha colocado na mente dele que ele ia jogar uma bola, que ele ia fazer algum esporte. Então, naquele momento, eu creio eu que ele ia extravasar aquela adrenalina que ele tinha, aquela energia, né? Entendi. Que ele tinha. E quando a mãe dele falou que ele não foi porque alguém não deixou, alguém que eu digo,
que estava ali no futebol, que estava ali na parte de esporte, e não deixou ele jogar por conta desse problema, né? E Talvez eles ali seria cogitaram. uma válvula de escape, né? Eu creio que era. Eu creio. Quando eu vi aquilo, você está fardado. É diferente. Então, a nossa ação fardada é uma. Você, paisano, você é pai também, né? Sim. Nós somos pais, a gente olha e fala, pô, se fosse meu filho, e aí? O que que eu posso fazer? O que que eu É posso isso que fazer te para tocou, ajudar? né? Foi isso aí. Aí eu fui me aprofundar um pouco no TDAH, no PCDs, PCD também. né? O que que a gente pode melhorar na questão esporte para extravasar aquela energia que essa garotada, que essas pessoas têm? E como lidar com isso aí? Como que eu posso lidar? Como que eu posso ajudar? Então, muitas vezes a gente esbarra em algumas leis que a gente não tem e precisa. A gente esbarra em prédios, em ginásio, em algumas coisas que a gente precisa de profissionais para atuar nessa área. Na escola, né? Na escola. E Sim. nisso, quando eu falo escola, eu entro no escola cívico-militar, tá? Porque eu conheci uma, né, Hum. pesquisando, conheci uma que tem a inclusão de pessoas com TEA, de espectro autista, de, de TDAHs. E é uma das causas que você defende, né? E isso é É a a lei escola cívico-militar. cívico-militar. O modelo você acha interessante e importante para a sociedade? Sim, eu tenho como uma opção. Já tem as escolas, ela é uma escola estadual, né? Já tem as opções aí que a gente vê no dia a dia. Uhum. Nós já vimos a violência como está, nós já vimos a droga como está, o tráfico de drogas internamente, nós já vimos nós vimos a violência fora da escola como está. Então você patrulha, você vê tudo aquilo, né? E a gente está na linha de frente, a gente vê isso. E vê muitos alunos querendo estudar e sem condições, porque está com medo de ir para a escola. E os pais ficam assustados por mandar o filho para a escola e acontecer aliciações, violência e outras coisas mais. Então, a escola cívico-militar ela serve como uma opção em uma cidade. Eu estou tentando e vou conseguir levar para a cidade de Hortolândia uma escola, pelo menos Olha. uma, para servir de exemplo. E como a gente estava falando de inclusão, na escola cívico-militar ela entra porque tem muito esporte, né? Ela incentiva muito esporte, tendo em vista que ela é integral, escola integral. Então, muito esporte, acompanhamentos de profissionais nessa área, né? E isso o Estado tá sendo reformulado, né? O decreto novo, que vai ter que ser um decreto, tendo em vista aí que o governo federal ele cancelou o que foi feito referente ao decreto de escolas cívico-militares. Então, o governo do estado, que seria o nosso governador Tarcísio de Freitas, ele vai fazer um decreto novo. E o precursor disso é o Tenente Coimbra, que é o deputado estadual que está à frente dessa linha das escolas cívico-militar. E eu estou com contato com o assessor dele, com ele mesmo, para a gente conseguir levar uma para Hortolândia. Porque a gente consegue combater a violência, o tráfico e aí colocar a inclusão. Servir de modelo. Vai que um dia a gente consiga colocar em várias escolas esse modelo. Inclusão e proteção para as crianças e nossas famílias. Eu fico imaginando assim, a dor, o sentimento de um pai, de uma mãe, que quando seu filho vai para uma escola que não está preparado para assisti-lo, né, com TEA, a dor, cara, a resistência que deve acontecer. Então, você tem 31 anos de polícia militar, Sim. correto? Você Não, não pegou carona? Não, eu tenho 27 e 8 meses de polícia militar e 4 e 8 de exército. 4 de exército. É. Então, assim, você não pegou carona nisso para, agora eu quero ser uma pessoa pública. Não. Ao longo da sua carreira, você se deparou com situações na qual você procurou uma preparação para melhorar sua abordagem, mas você está vislumbrando o seguinte: como que eu posso aumentar esse alcance? Como eu posso exercer de alguma forma para a população? Como que eu vou agir em prol da população num alcance maior? É essa a sua ideia? É isso que te move a buscar
ser uma pessoa pública, um gestor. E você se preparou também nessa área, Clemente? Você está falando de vários cursos. Você fez gestão pública, é isso? Sim. Eu costumo falar também sobre isso, que é assim, eu falei bem no princípio, quanto mais você se prepara, melhor você serve à sociedade. Então, cada vez que eu deparava com um tipo de ocorrência, eu ia fazer um curso específico para aquilo, Uhum. né? Entradas táticas, explosivo, eu sou explosivista, né? Eu fiz a 2021, eu fiquei 3 meses fazendo faculdade, não é faculdade, mas é o Blaster, né? Que é o especialista em explosivo. 2021, recente, já veinho, já sou veinho, né? 2021 fazendo, porque como eu deparei com a situação, que foi logo a mistura de explosivo, eu falei, meu, preciso saber o que é isso aí, preciso saber quantidade, tipo de explosivo, então me preparei, tá? Quando eu me deparei com outras ocorrências, fui me preparando ao longo dos meus anos Hum. de polícia militar. Quando eu deparei em 2008 com a política, que eu percebi que a polícia, a minha situação era pontual. Eu só conseguia salvar uma vida, só conseguia dar suporte a uma vida, só Que conseguia não é pouco, proteger. né? Não, que não é pouco, a vida não tem preço. É. Não é pouco, mas só conseguia isso como policial militar, como na viatura. E vendo a classe política que ela poderia fazer muito mais, através de leis, através de ações próprias delas, de município, de estado, de governo federal. Então eu comecei a ver isso, vislumbrar algumas situações que, exemplo, eu peguei uma situação que a gente teve que doar cesta básica, né? Uma situação de pessoas que estavam vivendo numa miséria total. Então eu e meus parceiros, né, dentro da viatura, a gente se uniu ali e compramos duas cestas básicas e uma caixa de leite. E fomos no mercado, coisa que não pode fazer, mas a gente foi fazer. Não pode por conta de ser tático, né? Tá. Mas a Quebrou o gente foi, protocolo quebramos o ali. protocolo, porque são duas, era uma família grande com criancinha. Tava passando fome, necessidade. E ele tava, a pessoa estava vendendo, foi na pandemia, viu? Tava vendendo, vendendo não, colhendo caixas, papelão, reciclagem geral. Só que não tinha onde vender, porque estava fechado. O Hum. governo, na época lá, mandou fechar tudo. E isso foi um baita erro, porque muita gente passou fome e nós que estávamos ali na frente via aquilo. O governo que mandou fechar, para ele não interessava, né? Que foi o governo aqui de São Paulo, mandou fechar tudo. E essas pessoas passando necessidade. Então a gente, no patrulhamento, deparamos com a situação. Enfim, compramos a cesta básica e entregamos. Pontual, né? Se fosse um servidor público ali que tivesse um mandado, né? Ou mandato de político ali, ele poderia fazer junto à assistência social e não só cuidar daquela família, mas de todas as outras. É isso aí vai despertando na gente. Algumas coisas que, se você tivesse como mandato, né, você agindo como Sim. vereador, deputado, Você prefeito, conseguiria você interferir. conseguiria interferir e para muitas famílias. Quanto mais famílias você puder ajudar, é melhor. Então a gente fez Tá. pontual, mas se eu fosse por isso, né, nessa época eu comecei a estudar melhor, me aprofundar na parte política. Isso foi em 2008. Em 2016 eu saí candidato a vereador na cidade de Hortolândia, 2016, para ver como que funcionava, porque isso é um ninho, viu? É um ninho de cobra. A política é um ninho de cobra. Já não tem papos na língua, Aham. não. É um ninho de cobra. Então você tem que ver aonde você entra, com quem você fala, como que você age. E você, como polícia, você começa a analisar. Eu gosto de analisar as pessoas. Se ela está mentindo, se está Tá. falseando. Mas no mundo político, ou você entra nessa farsa que as pessoas envolvem, ou não. Ou você começa a acreditar em outras pessoas. Você começa a conhecer pessoas de bem. Uhum. Como no mundo, né, nós temos diversas pessoas de bem, de mal, de tudo quanto é, Sim. né, de todas as classes, na política também tem pessoas boas. Na política tem pessoas que gostam de ajudar de fato, sem precisar, sem pedir nada em Também troca. tem gente utilizando a política para fazer o bem, né? Tem, tem. E logo no começo a gente falou sobre isso.
Na polícia militar tem gente que presta e tem gente que não presta, como em qualquer outra Qualquer profissão. outro. E na política também. E eu conheci pessoas boas, de verdade, pessoas que me incentivaram, que eu converso com elas até hoje. E isso foi me incentivando. Aí eu decidi fazer a faculdade de gestão pública, para ter um entendimento melhor. Eu já sou especialista em segurança pública, né? Fiz especialidades em várias áreas de segurança pública. Mas, como eu falei no começo, segurança pública é pontual. Eu quero fazer para mais pessoas. Então, eu fiz gestão pública para conhecer as políticas públicas na sua amplitude e comecei a fazer também pós-graduações dentro da área do direito, né? Direito público, direito administrativo. Inclusive, né? Passei recente com nota máxima no meu TCC, né, do direito administrativo, então consegui meu diploma tão sonhado e tão doído. Comecei políticas públicas e municipalidade, né, devo me formar agora em março do ano Uhum. que vem. Então, sempre me preparando para servir melhor, como eu disse bem no princípio, para servir melhor e para conhecer e para saber o que fazer de fato e de direito e como ajudar as pessoas. E põe preparação nisso, hein, Clemilton? É curso pra caramba, hein? É, Realmente você tem um anseio aí, um desejo em se preparar para poder servir, né? sim, É. eu sempre gostei, toda vez que a gente se depara com obstáculo, Uhum. você tem que ser, eu pelo menos eu me preparo. Se eu tenho obstáculos diferentes que eu não sei lidar, exemplo, o transtorno de espectro autista, de autismo, eu não sabia lidar. Eu tive que me preparar para Sim. isso. Eu não sei ainda o que fazer numa ação mais efetiva. Não, não sei. Mas eu vou sempre buscar me aperfeiçoar. Hoje eu tenho na minha equipe um, um irmão, né, que eu chamo de irmãozão, que é o Honório, né, um abraço pro Uhum. irmão Honório, que tem um filho com TEA, e ele me auxilia muito, É. né, me auxilia Você muito. aprende muito com. Aprendo, e eu tenho na minha família também, né? E eu vejo como que eu suporte, como que a gente Ah, pode acompanhar. E isso vai me deixando feliz, porque eu consigo, na onde eu estou querendo chegar, eu vou conseguir ajudar muito mais pessoas com com certeza. esses problemas e com outros, e mais toda uma sociedade. Toda uma sociedade. E você tem que estar preparado para isso. Não é. Esses dias eu estava vendo, até de risada, um vereador numa certa cidade que não sabia nem ler o que estava fazendo. Como que o cara pode fazer uma lei? Como que o cara pode dar opinião de alguma coisa se o cara não sabe nem interpretar aquilo que ele está vendo? Aquilo que ele está lendo é coisa simples, né? E é o cara que vai fazer as leis municipais, é deputados que vão fazer leis estaduais, são deputados federais que vão fazer leis federais, que vai nos atrapalhar muito. Então são pessoas que têm as condições de fazer e não têm a competência de fazer. É porque Então, tem gente que está se aventurando e tem outras pessoas que está por missão, né? sim, temos. Essa é a palavra. Clemilton, estamos chegando ao fim dessa entrevista. Ah, Eu queria, cara, agradecer demais a sua presença aqui. A entrevista, no meu ponto de vista, foi incrível. Você não tem papas na língua e realmente falou de tudo, né? Bom, me orgulho de tê-lo como amigo pessoal, tá? E realmente agradecer. Se quiser finalizar, falar mais alguma coisa, passar algum recado, fica à vontade. E realmente muito obrigado, muito honrado por receber você aqui nessa mesa social. eu que agradeço, Fabiano. É uma imensa satisfação, né? Da gente estar debatendo, falando um pouco, né? Sobre nossa vida e a realidade do nosso dia a dia, a nossa trajetória até chegar aqui. É muito importante que as pessoas, né, que nos assistem saibam que não é fácil, não é fácil. A, a gente pode passar de vilão, de herói a vilão em um estralar de dedos. E graças a Deus eu consegui chegar como herói, né, até o dia de hoje. Consegui chegar como herói. E uma coisa também que eu quero deixar para todos que nos assistem, é lealdade, a cumplicidade, humildade. São três pilares
que a gente tem que manter, tem que levar na nossa vida para sempre. E deixar o legado para os nossos filhos, filhas, amigos, até para os inimigos, o legado. Porque os nossos inimigos também nos respeitam. Se você tiver a lealdade, a honestidade, a cumplicidade, sabe? Uhum. Então, até os nossos inimigos, eles nos respeitam. Então é isso. Nós temos que manter esses 3 pilares sempre em pé, sempre vibrante e atuar da melhor maneira possível para a nossa sociedade. É isso aí, É isso. Clemilton. Muito obrigado mesmo pela participação e pelos ensinamentos, tá? Eu que Valeu, foi agradeço. uma honra e um prazer ter você aqui. Eu que agradeço a oportunidade. E para você que ficou até o final dessa entrevista, curte lá, curte a entrevista, curte o episódio, se inscreve no canal e logo logo teremos uma nova entrevista tão interessante quanto, tá? Para você acompanhar no nosso podcast Mesa Social. Muito obrigado. Não se esquece de se inscrever, ok? Um abraço.